Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem para vocês e relatar um sonho que o Senhor me deu. Na madrugada deste sábado, 4 de julho, eu tive o seguinte sonho. Eu estava na sala da casa de um avô meu, tocando um instrumento de música. Na verdade, irmãos, eu não toco instrumento, mas tenho vontade de tocá-lo. Então, eu estava tocando esse instrumento, quando de repente eu ouvia no céu uma música. Na verdade, era uma melodia muito doce, mas eu não sabia exatamente que vinha do céu. Mas eu continuava ouvindo. E então eu saí para fora e vi o céu aberto. E via muitos anjos vindo com trombetas de ouro. E eu sabia, irmãos, que aquela hora era a hora do arrebatamento. Então eu ficava muito feliz, esperando o momento em que eu ia ser arrebatada. Então, eu olhava para o lado e via o meu pai. Ele estava sentado à porta, sentado perto da porta, olhando para o chão, sem dizer nenhuma palavra. Então, eu me aproximava dele e falava alguma coisa, e ele se levantava, e eu o beijava na face, como se estivesse despedindo dele. Então, irmãos, eu olhava novamente para o céu e não via mais nada. Os anjos tinham desaparecido e não tinha mais nada. Então, eu acordei, levantei, peguei a Bíblia Sagrada e abria. E quando eu analisei as páginas, eu vi que estava em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, que Jesus fala da parábola do grande banquete. E eu vou ler para os irmãos que Jesus fala assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e chame-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Então, irmãos, eu orei um pouco e voltei a dormir. E eu tive outros sonhos, perseguições, aflições, muita angústia. Eu me via fugindo, me via perseguida. Eu estava numa casa onde tinha uma moça e ela estava ouvindo eu a pregar. Ela estava ouvindo eu estava pregando para uma moça. E de repente aquela casa era invadida por pessoas vestidas de preto, com o rosto coberto
como se fosse aqueles inaladores de oxigênio, só que eram totalmente pretas, escuras, as suas vestimentas. E começava a nos interrogar, e a gente, assustada, e a gente não respondia nada. Então eles nos atacavam. Eles tinham armas, como armas de raios, e lançavam contra nossos pescoços. E a gente morria. A gente, naquela imagem, eu via a gente morrendo. Então eu fiquei muito angustiada e chorava muito no sonho e despertei. Então eu orei, pedi a Deus misericórdia e falei com a minha mãe. O que eu entendi, irmãos, que o Senhor está dizendo para todos nós: não podemos julgar as pessoas, seja ela qual for, dependente de religião, classe, seja como for. Não devemos julgar nenhum irmão indigno de subir no arrebatamento. Então, irmãos, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor me falou que não devemos ter nenhum julgamento, seja a qualquer pessoa. Como meu pai, ele não é evangélico, e algumas pessoas eu tenho pensado e julgado que elas não iriam subir, não irão subir. E o Senhor me fez isso, o Senhor me fez ver isso, para que não julguemos a ninguém indigno de subir no arrebatamento, porque a condição de cada alma, somente o nosso Deus sabe. A condição de cada alma, somente o nosso Deus sabe. Então, irmãos, esta é a mensagem que o Senhor me deu e eu achei bastante necessária para passar para vocês. Que os irmãos olhem dentro do coração para verem se há algum julgamento nesta hora, para que os irmãos olhem e não julguem a ninguém incapaz de subir no arrebatamento, porque somente o nosso Deus sabe a condição de cada alma nesta hora. Então, que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe e livre de todo mal. Cada um de vocês, Deus acorde e ilumine. Obrigada, irmãos. A paz do Senhor.